Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Grupo Médico Epione. Centro especializado no tratamento da doença de Parkinson. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino e nós vamos falar hoje sobre a coluna, sobre hérnias. Será que alguém tem dor? Será que hoje, numa vida tão sedentária que muita gente tem, será que é legal a gente ficar mais sentado quando tem dor, se mexer ou não? E quem que a gente deve procurar? Nós estamos aqui com os representantes do Dr. Hérnia, aqui de Jundiaí. Dr. Hérnia está em mais de 3 países, mais de 300 unidades no Brasil. E estamos aqui com a doutora, as duas são fisioterapeutas, a doutora Merlin Bertolino e a doutora Beatriz Ribeiro. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Nós queremos saber primeiro o que é a hérnia e qual é o papel da coluna na nossa vida. Todos nós temos a nossa coluna, só que às vezes ela dói. E o que é classificado como hérnia? Então, a hérnia ela é uma deformação do disco que a gente tem na coluna, né? A coluna é formada por vértebras e discos intervertebrares, que é uma parte que serve para amortecimento mesmo das cargas que a gente tem durante o nosso dia. Quando a gente tem uma hérnia de disco, acontece uma deformação nesse disco, ele sai da onde ele deveria estar e aí pode acontecer de comprimir ou não um nervo, gerando dor ali na região lombar e cervical ou em algum membro inferior ou membro superior. Entendi. Então, na realidade, entre as vértebras tem esse disco. Isso, exatamente, como se fosse um amortecedor mesmo, entre elas. Tá. Nós temos uma imagem que eu queria que você explicasse para nós aí, para as pessoas que estão em casa, essa questão da hérnia. O que é isso que nós estamos vendo? Explica para a gente. Isso, nessa imagem é exatamente o que eu acabei de falar, né? Então, todas essas partezinhas brancas e maiores são as vértebras, né? Que é a parte óssea da nossa coluna. E entre elas, essas partezinhas mais azuis na imagem são os discos, né? Conforme a gente tem sobrecarga, movimentos repetitivos, né? Questões mesmo do nosso dia a dia, às vezes até uma questão genética, esse disco se deforma. Tá. E aí ele sai do espaço dele e entra onde a gente chama de canal medular, que é onde estão os nossos nervos. Por isso que a gente sente dor. Tá. Então, pessoal, para você que está em casa, essa parte azul aqui, ó, é a parte correta, certo? Isso, exatamente. Esses são os discos. Essa parte aqui são as vértebras. Exato. Então, a hérnia de disco é essa parte aqui? Isso, ela mesmo. Nessa parte que tá ampliada, dá pra gente ver certinho, tá vendo? Tô. É um abaulamentozinho, aqui. Como se fosse uma lombada, vamos dizer assim, que tá encostando lá no nervo em amarelinho, tá vendo? Esse amarelinho é o que? É o nervo? É o canal medular por onde passam todos os nervos do nosso corpo. E aí ela inflama e... pressiona ele. Comprime ele lá no canal. E aí o Dr. Hérnia aparece. Exatamente. Aí vocês duas aparecem. Com certeza. Certo, Merlin? Certo. E aí o que a gente faz com o paciente, por exemplo, na primeira consulta? Ele está com dor, aí ele procura vocês na primeira consulta. Como que é feita essa primeira consulta? A primeira consulta é colhido todas as informações do paciente. A gente faz uma anamnese completa. A gente consegue também analisar as imagens do paciente, ressonância, tomografia. Também fazemos os testes ortopédicos, né? Então, esses testes vai identificar se ele tem ali uma compressão nervosa. Entendi. Então, no caso, vocês olham também os exames, não só a questão clínica. Se caso o paciente tem exames, a gente dá uma olhadinha. Se não, a partir dos testes que a gente aplica e da anamnese, a gente já consegue saber se esse paciente tem ou não uma hérnia de disco e se esses sintomas são causados por isso. Certo. Tá. Aí nós temos aqui um exemplo de uma foto que é cervical. Isso, exatamente. A hérnia, ela pode dar em qualquer lugar da coluna. Como que funciona? E nós, como paciente ou pessoas, a gente faz alguma coisa que causa a hérnia? Ou isso aparece do nada? Como funciona? Tá, como a coluna inteira ela é formada por vértebras e discos, a gente está sujeito a ter uma hérnia de disco em qualquer parte da nossa coluna, cervical, torácica ou lombar, tá?
não tem uma causa específica para hérnia. É difícil eu chegar num paciente e falar assim, ó, foi isso que você fez que te ocasionou uma hérnia. Não. A hérnia, ela é resultado de sobrecargas de uma vida inteira, de vários posicionamentos errados, né? Pega peso inadequadamente, trabalha com um serviço muito pesado, muitos movimentos repetitivos, a gente vai formando ela aos poucos. O que acontece é, algo que você fez algum dia desperta essa dor, faz ela realmente encostar no nervo e desencadeia a crise. Não, eu vou te contar. Nasceu meu filho, nunca senti dor na coluna. Só que eu punha meu filho errado no berço. Eu não abraçava para pegar. Entendi. Eu curvava toda a coluna e aí o peso ficava todo na coluna e os braços lá longe. Eu comecei a ter dor. Aí eu cheguei e comecei a ter dor. Falei, caramba, eu não tinha dor, tô ficando velho. Aí eu falei, não, é meu filho que nasceu. Só que depois existe também formas, né, para vocês orientam também o paciente no consultório para ele como que ele deve se levantar, pegar pesos, como que é feito isso daí? Porque às vezes é o próprio paciente que tem um comportamento que acaba levando essa dor. Sim, exatamente. O que a gente tem que ter em mente é que não existe o errado, né? Desde que feito de forma correta. Sim. Então, se você for pegar algum peso no chão, né? Precisa usar o seu joelho, dobra o joelho, leva o quadril lá para trás, faz o agachamento de maneira correta, né? Não só curva a coluna, que isso vai sobrecarregar ainda mais os discos intervertebrais. Isso, então, interessante. Vocês fazem toda essa orientação no paciente para poder acompanhar. Exato. Desde o primeiro dia do tratamento, o paciente já é orientado sobre como ele vai seguir a rotina dele dali para frente, né? E aí, aos poucos, a gente vai ensinando esses posicionamentos para ele. Não é que ele não pode nunca mais curvar a coluna, muito pelo contrário, né? Mas a gente só explica qual é a melhor forma para fazer isso, para preservar o que ainda tem ali, né? Tá. Seja de disco e enfim. Deixa eu te falar, nessa imagem a gente vê aqui uma parte avermelhada no braço da pessoa. Aqui é o quê? Uma hérnia? Pode irradiar para o braço? Por que tem essa parte vermelha aqui explicando pra gente, por favor? É exatamente isso. Como a hérnia, ela geralmente invade o nosso canal medular, né, e tem ligação com os nervos estão espalhados pelo corpo inteiro. Então, essa dor irradia, né, pode ser para o membro superior, pode ser para o membro inferior também, e pode gerar outros sintomas além de dor. Pode ter formigamento, pode sentir uma dormência também, pode sentir fraqueza dos músculos, né? Tudo isso tem a ver com a questão nervosa ali de onde a hérnia está encostando. Então, às vezes, uma dor isolada do ombro, um formigamento isolado dos dedos, não é algo neste membro, e sim algo relacionado à cervical. Então tem gente que reclama de uma dor no braço, pode ser de uma hérnia cervical. Exatamente. Formigamentos, quais são os sintomas? Só para o pessoal, formigamentos. Dormência, perda de força, tudo isso pode estar ligado. relacionado. Tá. Além da coluna cervical, a gente sabe que tem o nervo ciático. Me explica um pouquinho, porque muita gente sofre com essa dor. Tá. E como que o Dr. Hérnia e os seus tratamentos podem ajudar nos nervos ciáticos? A gente trouxe uma imagem aqui que eu queria que vocês me ajudassem a interpretar. Primeiro, explicar o que é o nervo ciático, a sua importância no nosso corpo e por que ele inflama. Porque a gente não quer ele inflamado. E tem gente que, às vezes, um movimento, uma ação inflama e fica muito dolorido. Sim. Tá bom? O nervo ciático, né? Aquele famoso que normalmente tem paciente que relata que tem dor lá no glúteo, que irradia lá pra perna. Pode ter a ver, sim, com a hérnia de disco, tá? Mas pode ser um caso isolado também. Quando o paciente tem uma hérnia de disco lá na lombar, esses filamentos que vão descer lá pra perna, pode ser inflamado, né? E a gente tem uma musculatura lá no glúteo, lá no bumbum. Lá no bumbum, A gente tem o glúteo, o piriforme, pode pressionar essa região, né, onde passa o nervo ciático, e o paciente vai relatar muita dor nessa região. Aí a gente recebe bastante paciente que não consegue sentar em cima da nádega afetada, né? Isso. E tem paciente que não consegue andar direito, manca bastante por conta dessa dor. Eles relatam que sente como se fosse um choque, né? Uma sensação de choque que irradia para a perna. Pode sentir dormência ou formigamento também. Tem paciente que relata também a perda de força. Sim.
E Beatriz, no caso, como que é o tratamento das pessoas lá no consultório de vocês, do Dr. Hérnia? Como que é feito o tratamento de pessoas que têm problema no nervo ciático? É assim que a gente constata que essa dor que está descendo pela perna ela é causada por uma hérnia, né? A gente inicia um tratamento que a gente chama de lombar crônico, tá? E a gente vai fazer ajustes na coluna dessa pessoa. Sempre que a gente tem uma descompensação no nosso corpo, as nossas vértebras desalinham, né? Principalmente se for uma descompensação da coluna. Nossas vértebras vão estar desalinhadas, os nossos ossos do quadril também, o sacro, tudo isso desalinha, porque a hérnia é como se fosse uma lombada. Então, primeiro a gente começa realinhando todas essas estruturas. Depois disso, a gente começa a descomprimir, então, esse nervo, tá? A gente trabalha contração e aí a gente ajuda a abrir o espaço entre as vértebras para que esse disco possa retornar para o lugar que ele deveria estar. Feito isso, a gente vai fortalecer o corpo do paciente, músculos paravertebrais principalmente, que são os músculos que envolvem toda a nossa coluna, né? E os músculos abdominais. Sempre que a gente tem um abdômen bem fortalecido, a gente diminui a carga da nossa coluna. Então, essas 3 etapas juntas, elas ajudam o paciente a ter um bem-estar e não sentir mais essa dor, pode ser a dor localizada ou a dor irradiada. Tá. Você falou sobre a importância dos músculos aí. Isso, esses músculos exatamente. que envolvem. E são eles que nos protegem. Qual a importância da pessoa fazer exercício e também consultar a doutora Hérnia e também fazer fisioterapia nesse sentido? Qual é o papel dos músculos nesse sentido? Tá, os músculos eles são sustentadores da nossa coluna, né? Eles colocam tudo no lugar. Sempre que a gente tem uma musculatura enfraquecida, quem sustenta toda essa carga são os discos e as vértebras. Então, por isso, também é um motivo que a gente pode ter hérnia de disco. É importante ter uma musculatura bem fortalecida para que isso não aconteça. Legal. Pessoal, não parece, mas já voou. Nós vamos para um leve break e nós vamos ver depois dicas no nosso dia a dia, como a gente fortalecer e prevenir dores e não ter a maledita hérnia. Já voltamos já. Olá, sou Daniela Malaquias, sou psicóloga e neuropsicóloga e faço parte da equipe Epione da doença de Parkinson. O paciente na doença de Parkinson, quando recebe o diagnóstico, ele pode sofrer um impacto emocional, trazendo angústias e sofrimento, por isso da necessidade da psicoterapia, na ajuda da escuta, do acolhimento e também nessa relação familiar em relação aos cuidados com esse paciente. Quando a gente pensa nas condições físicas, quando a gente vê em relação aos tremores, a gente também precisa pensar em relação à saúde mental, na qualidade melhor de vida desse paciente. Laboratório Fleming, com estacionamento próprio e gratuito e atendimento humanizado. Possuímos o que há de mais moderno em equipamentos. Tecnologia, rapidez e precisão nos exames, com uma equipe de profissionais altamente qualificados. E ainda contamos com o Espaço Kids, tudo para melhor atender a você e sua família. Laboratório Fleming, excelência em laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, episódio especial com o Dr. Hérnia, aqui de Jundiaí. Quem quiser saber mais no Instagram, Dr. Hérnia Jundiaí, é só acompanhar lá e tirar suas dúvidas. Nós queremos saber um pouquinho como que é feito, porque o paciente, quando ele chega com dor, ele tem um acolhimento, porque a gente já chega, dor incomoda, e aí a gente vai chegar e a gente já vai um pouco com medo. Como que é feito esse atendimento inicial?
É feito um acolhimento já lá na recepção, né? As meninas colhem todos os dados do paciente e prontamente já entrega nas nossas mãos, né? E é feita toda a anamnese e o paciente fala, né? Lá do início, como que surgiu essa dor? Se essa dor foi decorrente a uma postura errada, a gente pergunta como que é o dia a dia da pessoa, né? Sim. Posição do trabalho, se passa muito tempo deitada ou sentada. Então, a gente quer entender o que está acontecendo para aquela pessoa ter desencadeado essa dor. Tá. Merlin, é exatamente isso que eu queria saber. Quais dicas práticas hoje no nosso dia a dia que a gente pode preservar a nossa coluna ou evitar ter hérnia e dores na coluna? Existem dicas práticas que a gente pode ter para quem está lá em casa? Quais seriam? Olha, para começar, desde criança tem que começar o fortalecimento. É para o resto da vida, tá? A gente tem, todo mundo, né? Acha que quando a gente tá na fase de adolescência, né? É uma pessoa muito ativa, entra no trabalho, né? Fase adulta e para de praticar atividade física. Nosso corpo ele vai perdendo massa muscular gradualmente. Depois dos 25 é só ladeira abaixo, né? Então, é fortalecer para o resto da vida, né? Academia ou esporte, que a pessoa se interessa, é bem importante. E as donas de casa têm em mente assim, a faxina já é um trabalho pesado, né? Não precisa fazer atividade física. Tá errado. A atividade física tem que ser aquele momento que você tira para você. Então, é uma atividade mais intensa que você vai estar se dedicando para cuidar do seu corpo, tá? Que legal. E a faxina é pior ainda, né? Exato. A faxina é um trabalho extremamente pesado para a coluna. Então, talvez elas sejam as que mais precisam de fortalecimento aí. Que legal. Não Vamos que saber não disso. vá fazer faxina, a gente não tá dando esse conselho. Não, mas é que ali é mais um gasto calórico, né? Mas ela não é centralizada e fortalecida nos órgãos ou ossos que a gente precisa, né? Exato. Específico. Geralmente as posturas são muito ruins, né? Lavar Sim. uma louça, a gente fica meio encurvadinha, vai passar um pano, fica encurvada, né? Sim. Então, essas posturas que são prejudiciais. Se a gente mantém uma vida ativa, um corpo bem fortalecido, dá para fazer faxina por um bom tempo. Com certeza. Que dicas boas, valiosas. Outra coisa também, ajustar a postura de trabalho, né? Quem trabalha o dia inteiro na frente do computador, verificar se a tela está em uma posição correta, questão de levantar, né? Na verdade, uma dica que a gente dá muito para os nossos pacientes. Sempre que passar 1 hora numa posição contínua, a gente precisa mudar de posição por pelo menos 10 minutos. Muita gente acha que não, mas sentado é a pior posição para nossa coluna lombar. Sério? Exato. Sentado a gente não está descansando, a gente está sobrecarregando a coluna lombar e bastante, né? Então passei ali 1 horinha sentado, vou levantar por 10 minutos, vou dar uma caminhada, vou tomar uma água, vou fazer uma coisinha, distrair o meu corpo, deixar os meus músculos descansarem, depois senta novamente para continuar. O mesmo vale para quem trabalha em pé, né? Muitas horas em pé. Fiquei lá 1 hora seguida em pé, né? Os meus paravertebrais estão sustentando o meu tronco esse tempo inteiro. Preciso sentar, descansar um pouquinho, né? Mudar um pouco essa postura. E tudo isso lá no Dr. Hérnia, vocês orientam o paciente? Com certeza. Desde a primeira Consulta. sessão que você for. E aquele apoio de pé também é importante, então, para quem está sentado? Sim. Tudo isso aí também. Tudo. Por isso que tem normas que a gente e tudo. puder adaptar. Deixa eu te falar, eu tenho aqui uma imagem que fala sobre os tipos de hérnia. O disco normal, embolamento, profusão discal, como que funciona? Explica pra gente se tem diferentes graus e se isso está correlacionado à dor. Eu tô com uma dor leve, quer dizer que a hérnia é leve ou não? Como funciona? E como que o Dr. Hérnia pode ajudar na prevenção? Tá? Claro. Então explica um pouquinho pra gente. Ó, a primeira imagem então é de um disco normal. Esse é um disco sem alteração que é muito difícil de Aqui encontrar, em cima, né? viu, pessoal? Aqui, é Isso, exatamente. Tá. É muito difícil de encontrar porque a gente passa por sobrecargas a nossa vida inteira, né? Essa segunda imagem ali é de um abaulamento. O abaulamento ele já é um início de hérnia de disco, tá? O que acontece? O núcleo do disco ele vai se expandir como um todo. Ele não tem uma parte que sobressai mais do que a outra. Isso é o abaulamento. A próxima, que é a protusão, é quando o conteúdo lá é a do lado. Essa aqui? A de cima. Ah, Isso, aqui. essa. A protusão.
que acontece? O conteúdo ali, o rosinha, é o núcleo do nosso disco, né? Ele tá empurrando o ânulo fibroso, que é a parte mais grossinha, assim, vamos dizer, do nosso disco, que serve para segurar mesmo o núcleo lá dentro, né? Ele tá empurrando essa camada, mas ele ainda não rompeu. Então, ele já tá chegando ali perto dos nervos, já pode causar dor, mas a boa notícia é que ainda tem alguma coisa segurando, né? Na extrusão, a gente já tem a ruptura do ânulo fibroso, né? Mas o conteúdo do núcleo do disco ainda não escorregou lá para onde ficam os nossos nervos, né? Gera dor, gera compressão nervosa, mas o conteúdo ainda está ali. Quando a gente chega nesse último estágio de hérnia de disco, que é a sequestrada, quer dizer que uma parte do conteúdo do nosso núcleo discal, ele já chegou lá no forame, que é onde está mesmo o nervo, e ele já começa a se confundir com o nervo. Então, já é um estágio mais avançado da hérnia. Tá. A fase que você tá da hérnia de disco não influencia nos seus sintomas, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa, o quanto ela é tolerante à dor. Então, pode ser que tenha um abaulamento e tenha uma dor muito grande, uma dor irradiada, né? Uma dor que seja difícil de suportar. E pode ser que tenha alguém que esteja ali na extrusão discal que sente uma dor leve, fala, olha, eu até consigo aguentar essa dor, não preciso tomar um medicamento. Então, isso vai variar mesmo de pessoa para pessoa. Como é que você aprendeu tudo isso, vocês duas? Vocês têm quantos anos? Vocês são muito novas? É lá no Dr. Hérnia, é isso? Faculdade, doutor hérnia, pós-graduação, acho que tudo ajuda. Meu Deus né? do céu, eu vou trocar de lugar. Você fica aqui, explica aqui pra gente. Não, é verdade. Eu achei impressionante como que você tem didática e influência. Então dá para perceber como os pacientes são bem acolhidos, né? E explicar isso também no dia a dia, né? Geralmente a gente associa, né, lá no consultório a gente tem um quadro, né, justamente com essas imagens, a gente associa o exame de imagem do paciente com aquele quadro, para que ele tenha entendimento mesmo de qual é o caso dele, o que a gente está trabalhando, né, em cima do que a gente está trabalhando e como que a gente vai chegar no resultado que a gente quer. Então eu acho que é importante o paciente ter consciência daquilo que a gente vai fazer e de como está o estado atual da coluna dele. Com certeza. E é muito legal que o paciente chega lá pra gente com a ressonância e a gente explica certinho o que está acontecendo ali com a coluna dele. E muitas pessoas não entendem nada ali de ressonância, né? E a gente explica tudo. Olha, isso daqui é o seu disco, a sua hérnia de disco tá aqui, tá comprimindo o lado direito ou tá comprimindo o lado esquerdo. Por isso que você sente dor na sua perna direita ou na sua perna esquerda e vice-versa. E também tem outros tipos ou vários tipos de hérnia, né? Esses são os 4 estágios, mas a hérnia ela pode pressionar mais para a direita ou mais para a esquerda, ou a parte central, que é onde passa ali a medula ou a caldequina, né? Então é muito importante a gente passar isso para os nossos pacientes, que transmite mais confiança. Sim, quando você entende, você geralmente faz mais o que é pedido. Quando você sente esse acolhimento, você sente compreendido. E você entender sobre o seu corpo e o que está acontecendo Exatamente. nele, né? Aí Eu você acho que entendendo os muito porquê, é importante. mais fácil da gente reagir aos pedidos de vocês. E vale lembrar que no Dr. Hérnia a gente não trata só quem já está com hérnia de disco, né? Pessoas que sentem uma dor lombar, né? Não sabe a causa específica, às vezes percebe que é por questão de postura, coisas assim, já tem aquela dor lombar, ainda não é hérnia, mas está encaminhando para ser, a gente trata também de uma maneira preventiva. Então, é melhor prevenir do que chegar num estado avançado de hérnia. Mas se chegar, a gente está aí para ajudar também. Meus parabéns. Parabéns ao Dr. Hérnia. E deixa eu te falar, eu sou gestor de pessoas lá no laboratório. O Dr. Hérnia está de parabéns pelas pessoas, porque vocês são novas, têm um conhecimento intelectual muito grande, têm uma simpatia e profissionalismo ao mesmo tempo. Sério mesmo, de verdade. Muito obrigada. Então, parabéns aí a mais de 300 lojas aqui em Jundiaí. Dr. Hérnia Jundiaí no Instagram, quem quiser saber. Exato. Fica na Travessa Machado de Assis, número 60, no Anhangabaú, tá certo? Ali entre o Senac e o Senai, ali pertinho você já acha. Consegue encontrar a Merlin e a Beatriz. E o Dr. Hérnia está aqui para ajudar, tanto na prevenção, como também no caso de uma dorzinha, você também ter uma qualidade de vida. Com certeza. Muito obrigado pela presença de vocês, Muito parabéns, Obrigada. tá bom? Parabéns pela equipe lá do Dr. Hérnia, parabéns pela competência. E conte sempre com o Canal 25 e comigo, tá?
tá Que bom? bom. Obrigada mesmo. Beijo para vocês. Esse foi o episódio de Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E nós falamos sobre hérnia. Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Grupo Médico Epione. Centro especializado no tratamento da doença de Parkinson. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work.